Olá, nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Oramos, Pai, que o Senhor faça o que o Senhor faz quando nos reunimos. Senhor, oro por nosso campus online, pelas pessoas ali, oro por nós aqui, oro para que tenhamos um profundo senso de Sua bela presença ao compartilharmos e ensinarmos, rirmos e orarmos. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada, eu tive a oportunidade de iniciar uma série que, na verdade, chamei de É Hora de Sonhar. E veio de Salmo 126. Vou ler alguns versículos e depois começaremos. O Salmo 126, verso 1 diz: Quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, éramos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de alegrias brados. Então dizia entre as nações: o Senhor fez grande coisa por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós. Estamos alegres. O Senhor restaure a nossa sorte como os riachos do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão com júbilo. Aquele que vai para lá e para cá chorando, carregando seus sacos de sementes, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Na semana passada, falamos sobre o fato de que há uma estação que está se encerrando. A estação do luto está se encerrando. E há uma estação que está se abrindo. E essa estação, como o versículo 1 aponta, diz: éramos como aqueles que sonham. E conversamos sobre o fato de que, Paulo disse: esquecendo-me do que ficou para trás e prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. E conversamos sobre o fato de que é hora de deixar para trás aquele arraso do Covid e começar a avançar para o que o Senhor tem para nós. Jesus disse o seguinte: ninguém põe a mão no arado e olha para trás é digno do rei. Na semana passada falamos sobre o fato de o Senhor estar fechando uma porta e abrindo outra. Quero ser cuidadoso, porque quando estamos falando com uma tribo inteira, um movimento inteiro, sei que dentro dessa tribo, dentro desse movimento, há pessoas que ainda estão em lugares de luto. Nossa própria família, temos a mãe da Lauren, que está muito doente. Se ela não tiver um milagre nos próximos dias, provavelmente ela irá para o céu. Portanto, como família, estamos em um período de luto. Quando falo sobre estamos fechando a porta do luto, estou me referindo à comunidade em que estamos. Estamos individualmente em famílias, individualmente temos desafios, mas quantos sabem que também estamos juntos como uma tribo, como uma comunidade? Portanto, estou falando para nós como uma tribo, sabendo que dentro dessa tribo há pessoas que ainda estão em luto. E nossa resposta a elas, e a minha própria família, é que choramos com os que choram. E nos alegramos com os que se alegram. E nunca deixamos isso para trás. Jesus disse assim: no mundo vocês terão tribulações, mas eu venci o mundo. Às vezes me perguntam: a Bethel não ensina muito sobre sofrimento. Não acho que você precisa de ensinar sobre o sofrimento. Ele meio que acontece. E a maneira que compartimos também gera um sofrimento. Acho que precisa ensinar sobre eu venci a tribulação, eu venci o mundo. Não acho que devemos dizer às pessoas: vamos falar sobre sofrimento para que possamos sofrer um pouco mais. Acho que o mundo se encarrega disso. Mas eu estava pensando sobre essa coisa, sobre sonhar. Estava pensando em José, e como José, eu quero dar essa mensagem, o título: José está deixando a prisão. Eu quero lhes contar a história de José. Vamos ler uma grande parte da história de José, um capítulo que vai gastar 7 a 8 minutos. Não costumamos ler tanto assim, em minhas mensagens, pelo menos, mas eu senti que deveria... Eu pensei, vai ser melhor contar toda a história. Mas sobre a história de José, porque temos muitos novos convertidos e muitos deles não conhecem as histórias do Velho Testamento e nem as do Novo Testamento. Precisamos ter certeza que falamos aos novos convertidos, já que temos tantos. Tem um José no Novo Testamento e um José de Maria e também um José no Velho Testamento. É um homem diferente do Velho Testamento. José era um dos 11 filhos e depois 12 filhos. Na história que eu vou te contar, ele tinha 10 irmãos. O pai de José é Jacó, cujo nome posteriormente muda para Israel. E José é o mais jovem dos 11.
Ele é o mais novo dos 11 irmãos e é bastante arrogante. E além disso, seu pai o favorece a ponto de seus irmãos o odiarem. Eles não só não gostavam dele, eles o odiavam. Um dia José teve um sonho. E no sonho ele vê feixes se curvando diante dele. 10 feixes se curvando diante dele. E ele sai do seu quarto e diz aos seus 10 irmãos: tive um sonho com vocês noite passada. Sim, tinha alguns feixes se curvando, 10 deles. E o Senhor me disse que vocês vão se curvar diante de mim. Deixe-me dizer que esse não foi seu melhor momento. O texto diz, e seus irmãos odiavam ainda mais. Na noite seguinte, ele tem outro sonho. E nesse sonho, ele vê o sol e a lua se curvando diante dele. Então ele sai e conta para sua mãe e pai: tive um sonho ontem à noite com vocês. O sol e a lua se curvavam diante de mim e o pai disse: vamos nos curvar diante de você. E eles aceitaram um pouquinho melhor que os irmãos, mas não muito. Deixa eu dizer que José era um sonhador desde que era criança. E ele sabia que havia sido chamado para ser um grande líder. Mas entre a promessa e o palácio, há sempre o processo. E quantos sabem que muitas vezes nós nos escolhemos o processo? Eu proponho que a arrogância de José criou um processo para ele. Os irmãos de José o odiavam tanto que, na verdade, elaboraram um plano para matá-lo. E eles o levaram para o campo e Rúben, o irmão mais velho, disse: não vamos matá-lo, vamos lucrar com ele. Então eles o venderam como escravo. E ele é vendido como escravo no Egito. Os comerciantes de escravos o venderam a Potifar, que é um dos comandantes do exército de Faraó egípcio. E é vendido para a casa de Potifar. E a Bíblia diz que o favor do Senhor estava sobre José. De fato, que o favor estava sobre José, de tal forma que Potifar, que não conhecia Deus, podia ver. Nos Estados Unidos, diríamos que tudo que José tocou se transformou em ouro. E Deus fez esse comentário sobre José. Deus diz o seguinte: e José era um homem bem-sucedido. Não sei quanto a você, mas se eu for vendido como escravo, nenhum dos meus amigos achará que eu sou bem-sucedido. Estou falando com você agora. Você pode não parecer bem-sucedido, mas se for fiel, Deus diz que você é bem-sucedido. E José era tão fiel a Deus e atraiu tanto favor de Deus que literalmente Potifar o colocou, o seu escravo, como encarregou de tudo sobre sua casa. Mas a esposa de Potifar não leu o livro do Revolução Moral. Ela não tinha um plano de pureza. E ela estava de olho em José. E tentou estrupá-lo. E quando José fugiu, ela gritou para o marido que José havia tentado estrupá-la. Consequentemente, ele acreditou em sua esposa em vez de seu escravo. E José foi para a prisão. Mas ele não vai para qualquer prisão. Ele vai para a prisão do rei, onde ficam os prisioneiros de colarinho branco. E José, a Bíblia diz, e o favor do Senhor estava sobre José. E ele se tornou um homem bem-sucedido na prisão. Não sei se está me acompanhando. Não sei que circunstâncias você se encontra, mas você pode ser bem-sucedido quando seus amigos não acham que seja. Em um pouco tempo, o governador da prisão coloca José, o prisioneiro, no comando de toda a prisão. E a Bíblia continua dizendo que a prisão prosperou por causa de José. Em seguida, o rei joga 2 de seus braços direitos na prisão, um padeiro e um copeiro. E ambos tiveram um sonho uma noite, e José interpreta o sonho para o copeiro e diz: o rei vai te restaurar o serviço? Acho que é amanhã ou algo assim. E naquele dia, o dia que José previu, o rei chama o copeiro e o coloca novamente a serviço. E José diz ao copeiro: ei, quando sair da prisão, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Mas ele não faz. A história conta que o copeiro estava servindo ao rei, Faraó, e Faraó tem um sonho.
E Faraó reúne todos os sábios, todos os magos, todos aqueles que pôde imaginar que tem alguma percepção espiritual. Eles lhe contam o sonho e ninguém consegue interpretá-lo. E no fim daquilo, o copeiro se lembra: ah, eu tive um sonho. Sim, eu tive um sonho. E havia um cara na prisão que interpretou meu sonho. Você deveria pedir a ele para interpretar o seu sonho. O rei chama José. E aqui que começaremos. É capítulo 41, se estiver lendo comigo, verso 14, e vamos ler um pouco. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois que barbeou e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo? Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Então Faraó contou a José: sonhei que estava de pé na beira do Nilo, quando saíram 7 vacas belas e gordas e começaram a pastar entre os juncos. E depois outras 7 raquíticas e muito feias. Nunca as vi tão feias na terra do Egito. Não faça um comentário, Chris. Continua. E as vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas. Mas depois de comer a comida, não parecia que haviam feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias de boas e 7 espigas de cereal cheias e boas, e cresciam em um mesmo pé, e depois 7 outras murchas e mirradas, ressecadas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um sonho único, disse José. Deus revelou a Faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos, e trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras, feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento, são 7 anos de fome. E é exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. 7 anos de muita fartura estão vindo para a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo da fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que os tempos de fartura não serão mais lembrados na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes porque Deus decidiu fazer isso de forma rápida. Procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio. Onde que ele pode encontrar alguém assim? E o ponha sob o comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. E eles deverão recolher tudo que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques do trigo sob o controle do faraó e que sejam guardados. Esses estoques servirá de reserva para os anos de fome que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros, pois por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, que há o Espírito Divino? Então disse o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, e não há ninguém tão criterioso e sábio como você, você terá o comando do meu palácio, e de todo o que você disser será feito. Somente eu serei maior que você. Olha, eu te coloquei sobre toda a terra do Egito. E o faraó pegou do seu dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José e mandou vesti-lo em linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em segunda carruagem real, e à frente dos outros gritavam: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a faraó.
E ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos da fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José armazenou o grão e aí parou então de medir quando já não tinha mais medida. Verso 53. Quando chegaram o fim dos 7 anos da fartura, começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome e clamaram a Faraó por comida, e ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir todos os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra veio ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome se agravava em toda a terra. Quero lhe contar outra parte da história. Os irmãos que o venderam como escravo tinham ido ao Egito sem saber que José era o governante. Eles foram ao Egito para comprar comida, pois não havia alimento em nenhuma das terras em que viviam. E os 10 irmãos de José foram para o Egito. Agora haviam 11, pois Benjamim havia nascido. Chegaram ao Egito e José imediatamente reconheceu que seus irmãos tinham ido ao Egito para comprar comida, para que não morressem de fome. E é uma história muito longa, mas no final da história é que José se revela a seus irmãos em sua terceira viagem ao Egito para comprar comida. E ele lhes diz: o que planejaram para o mal, Deus o fez para o bem. E ele diz no capítulo 45, que é alguns anos depois: agora, portanto, não foram vocês que me enviaram aqui, mas Deus. E ele me fez um pai a Faraó, e o senhor de toda a sua casa, e governante sobre toda a terra do Egito. Essa é uma história muito bonita porque eles o venderam como escravo. Na verdade, queriam matá-lo. E, no entanto, José já havia superado sua arrogância nos 14 anos que se passaram. Quando seus irmãos o encontraram, José era um homem diferente. José os havia perdoado muito antes de entrarem na terra. Quando José se revela a seus irmãos, eles ficam aterrorizados, com medo de que ele vai tratar eles como eles o trataram. Eles pensaram que ele iria matá-los. Mas José lhes disse: o que vocês planejaram para o mal, Deus o fez para o bem. E a propósito, se não tivessem me vendido como escravo, todos nós teríamos morrido. Então ele lhes disse: eu me tornei um pai para Faraó. É uma história muito bela. José fica tão entusiasmado com a vinda de seus irmãos ao Egito para comprar comida que ele diz a Faraó: meu pai e minha mãe, minha família estão aqui, 72 da minha família vieram ao Egito para comprar comida. E o faraó fica tão entusiasmado com a família de José. Ele diz: eu quero conhecer sua família. E Faraó se encontra com sua família, acho que eram seus 11 irmãos e seu pai, se não me lembro bem. E quando o Faraó chega à presença de Faraó, quando o Faraó chega à presença de Jacó, e se tornou Israel, ele se curva diante dele e Jacó abençoa Faraó. E em seguida, Faraó abençoa Jacó. E Faraó diz a José: sua família pode ficar com o melhor da terra. E ele lhes dá a cidade de Gozém, que é a melhor cidade do Egito. E o Faraó diz a Jacó, a Israel: vocês podem ter o melhor da terra. E ele lhe dá a principal capital do Egito, para que tragam as suas famílias. Que bela história! Quantos sabem que, se Faraó não sonhasse, José teria morrido na prisão? Mas se José não sonhasse, o Faraó teria morrido de fome. Há uma coisa poderosa acontecendo
no mundo. Quantos sabem que Deus amou tanto o mundo? Deus não ama o mundanismo, mas Ele ama o mundo. Quero salientar que há lições que devemos aprender com a vida de José. Acredito que estamos em uma grande mudança em nosso ministério. Acredito que estamos passando por uma grande mudança em nosso ministério profético. Acredito que o ministério profético não se trata só de encorajar pessoas. Acredito que o Senhor está nos dando remédios para que possamos administrar as épocas de abundância de uma forma que nos dê oportunidade nas épocas de escassez. Escrevi algumas coisas. José interpretou o sonho de Faraó com a sua capacidade de acessar a sabedoria para navegar por 7 anos de bênçãos, seguidos por 7 anos de fome extrema. E ele preparou o Egito para ser o recurso do mundo. A capacidade de José de interpretar o sonho de Faraó e depois usar suas percepções para desenvolver uma estratégia de administração para aproveitar os altos e baixos de sua volátil economia agrícola foi fundamental para sua sobrevivência. No entanto, o Egito não apenas sobreviveu, mas também prosperou como nação. Esses 14 anos de administração divina criaram muita riqueza para as gerações seguintes, porque eles foram sábios em seus anos de abundância. Visão não só se refere à criação de grandes ministérios ou estabelecimento de uma cidade nobre. Trata-se de entender como administrar as épocas da vida de uma forma que possa ajudar o mundo quando estiver em crise. E eu quero lhes dizer que eu sinto fortemente que o Senhor está nos dando um upgrade no ministério profético e na cultura profética. Acredito que temos promovido há muitos anos, na verdade décadas, Isaías 60, levanta-te e resplandeça, porque já chegou a sua luz, a glória do Senhor se levantou sobre ti, as trevas cobrirão a terra, a escuridão profunda os povos, mas o Senhor se levantará sobre você e a sua glória será vista sobre vós. Sabe, se não administrarem os anos de abundância, não terão nada para dar nos anos de escuridão. Estou ressaltando que o Senhor está nos ensinando como administrar nossos anos de abundância. E a propósito, quantos já disseram ou ouviram dizer, bem, esses eram os bons velhos tempos. Sabe por que eles eram os bons velhos tempos? Porque você olha para trás, quando está velho, e percebe que eram bons, mas não se percebeu que eram bons quando estavam neles, porque você estava neles. Gostaria de propor que até mesmo os bons velhos tempos tiveram momentos difíceis nos velhos tempos. Estou dizendo que quando temos que perceber que estamos em anos de abundância. Agora, pode haver algumas exceções aqui. Eu disse que estou fazendo uma declaração ampla a pessoas com dificuldades, mas eu gostaria de propor que, como comunidade, estamos em um tempo de abundância. E o que vivemos nesse tempo não é conhecido pela mídia ou pelo mundo. A mídia pode dizer, eles estão na prisão. A mídia pode dizer, eles estão na escravidão. Mas o Senhor diz, não, há abundância neles. O Senhor diz, não, eles são ungidos com favor e aonde eles vão, prosperam. E não só prosperam, mas sabem que a maior prosperidade não é o que acontece com você, mas o que acontece por meio de você. Gostaria de salientar que você está na casa de Faraó, a casa de Faraó prospera por tê-los na sua casa. E quando trabalha no McDonald's, você não está só trabalhando, você está fazendo a diferença. Você diz, eu odeio esse trabalho, você deveria mudar sua linguagem. Porque se Deus o colocou lá, você é uma pessoa bem-sucedida, quer ganhar um salário mínimo, ou seja, o dono do palácio. Eu sei que estou certo. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Agora, vou subir a minha torre de vigia e esperar para ver a que resposta do Senhor dar à minha queixa. E o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas, para que qualquer que passe ler a mensagem saia correndo para contar a outros. Essas coisas planejei, porém não aconteceram imediatamente. Devagar, mas com determinação. Certamente vai se aproximando o tempo que a visão será cumprida. Eu amo esse versículo. É um verso muito popular aqui. Muitos da nossa equipe já pregou sobre esse versículo e eu quero pôr a minha vez. Abacuque tem um encontro com Deus, no qual Deus diz, eu vou lhe dar uma visão, mas não é para agora. Essa é a minha interpretação. Deus diz, é para um tempo determinado. Aqueles que a leram irão correr. Eu quero apontar que
Na maior parte da Bíblia, nosso relacionamento com Deus é descrito como uma caminhada, nossa caminhada com o Senhor. Mas Abacuque tem uma visão na qual Deus diz, quando eles lerem isso, deixarão de andar e começarão a correr. Aqueles que a leram correrão. E eu acho que Deus está dizendo a Abacuque, chegará um momento em que as pessoas para as quais você tem essa visão não poderão falar sobre ela. Talvez você não esteja lá, talvez seja em outro país, talvez seja em outra época, talvez você já esteja no céu, mas eu quero que escreva isso porque as pessoas para quem você está escrevendo não estão com você hoje. Talvez não estejam vivas hoje, talvez não estejam na sua esfera de autoridade hoje, mas quando eles lerem isso, passarão de uma caminhada para uma corrida. E eu estou ressaltando que estamos administrando coisas para uma geração que talvez você nunca veja. Eu escrevi isso sobre Isaías 60. Você não pode se erguer em tempos difíceis se não tiver administrado bem seus recursos nos anos de abundância. Os reis levaram as suas riquezas para o Egito porque precisavam comprar as necessidades da vida para sobreviver. As pessoas proféticas precisam se tornar famosas não só por verem o futuro, mas por viverem o futuro presente de uma forma que demonstre a sabedoria de Deus, que ama as pessoas o suficiente para supri-las em todas as estações da vida. É interessante porque ontem à noite eu estava orando, preparando, pensando, tudo que você faz para compartilhar o que Deus está estimulando em seu coração. E eu estava pensando na igreja primitiva que mantinha esse mesmo legado espiritual de ver o futuro e navegar em tempos difíceis com seus recursos. Ágabo, em Atos capítulo 11, Ágabo, que é provavelmente o profeta mais famoso do Novo Testamento, no versículo 27, durante esse tempo chegaram a Antioquia alguns profetas vindo de Jerusalém. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se para profetizar pelo Espírito que uma grande fome estava por vir sobre todo o mundo romano. E isso de fato aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos resolveram mandar socorro aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. E então entregaram esses donativos a Barnabé e Saulo para levarem aos presbíteros da igreja. Quando Ágabo prevê uma fome iminente, e é evidente que a igreja lhes forneceu recursos, provavelmente antes da fome. Ágabo vê uma fome chegando. Ouça, ele não prevê a fome por causa do pecado deles, ele não está julgando eles, ele não está dizendo vocês pecaram e Deus vai mandar uma fome, ele está dizendo eu vejo uma fome. E a equipe apostólica de Antioquia diz, bem, Ágabo vê uma fome, o que vamos fazer a respeito disso? E eles responderam, devemos enviar recursos para as igrejas nas cidades que serão mais atingidas pela fome. E eles imediatamente pegaram uma oferta e enviaram pelos apóstolos para a Judéia, onde ficava a principal igreja de Jerusalém, a principal igreja dos judaicas. E estou apontando que, pelo fato de que eles pegaram essa ideia de que há um conhecimento profético, uma visão profética do futuro, e, no entanto, eles administraram bem sua época de abundância. E eles dizem, Ágabo diz que haverá uma fome, devemos fazer algo com os recursos que temos. E imediatamente eles agem com generosidade, eles se mobilizam para fornecer recursos aos lugares que serão mais atingidos pela fome. Eu quero propor que Deus está nos colocando no lugar de Antioquia. Já disse muitas vezes, mas o prédio que estamos construindo não é só um prédio, é uma declaração profética de que haveria um centro apostólico para suprir o mundo com recursos, não só com dinheiro, mas com profetas, pessoas proféticas que possam, pessoas apostólicas que possam ajudar as condições do mundo, como José fez, como Daniel fez, como Esther fez, como Ágabo fez, como a igreja primitiva fez em termos de fome. Está comigo? Hebreus capítulo 11. Bem, eu escrevi isso, deixe-me ler. A cultura profética da Bethel e nosso centro apostólico estão se tornando um centro de recursos como Antioquia no primeiro século para guiar o mundo em épocas de abundância. Eu vejo think tanks, eu vi isso ontem de manhã, eu vejo think tanks surgindo por todo o mundo, vejo a inteligência espiritual sendo ensinada no Pentágono. Deixa-me voltar. Eu vejo think tanks proféticos surgindo em todo o mundo, vejo a inteligência espiritual sendo ensinada no Pentágono e os reis da terra vindo para aprender a sabedoria de Deus.
Em Hebreus capítulo 11, verso 3, está escrito: pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Entendemos. Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e aquilo que se vê não foi feito pelo aquilo que não se vê. Essa é a dimensão profética em que nós estamos falando de previsão do futuro. Estamos falando de visão futura. Estamos falando sobre a natureza futurística de Deus. Não só estamos contando o futuro, estamos causando o futuro. A natureza futurística de Deus. Está me entendendo? Os ossos de Ezequiel, onde Ezequiel profetiza aos ossos e os ossos ganham vida. Estou dizendo que o escritor de Hebreus diz que entendemos que o mundo que vemos foi, na verdade, criado pelo invisível. Deus, que vê o invisível, falou sobre ele, e ele estava... As palavras criam o mundo. Ele estava criando o mundo com suas palavras. E acredito que Deus está nos levando a uma estação de visões. Provérbios 29, 18, já lemos muitas vezes, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz o que obedece à lei? Na versão nova, King James diz, onde não há visão, o povo perece, mas quem guarda a lei é feliz. Quando imaginamos algo em nossa mente, ocorre um fenômeno no espírito que nos leva a querer ver com nossos olhos naturais o que percebemos em nossos corações. Michelangelo disse assim: eu vi o anjo na pedra de mármore e o esculpi para libertá-lo. Ele olhou para a pedra com seus olhos naturais, com sua imaginação, imaginou um anjo aprisionado na pedra. Isso o motivou a esculpir incansavelmente a rocha até conseguir ver por fora o que ele imaginava por dentro. Acredito que Walt Disney chamava seus líderes de imaginadores. Acredito que nós somos os verdadeiros imaginadores. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. O Senhor, Deus, imaginou e se tornou. E acredito que Deus está nos levantando imaginadores. Essa é uma boa palavra. Quando as pessoas imaginam algo, especialmente de Deus, isso cria uma espécie de ímpeto sobrenatural para apreender a visão e vê-la realizada, construí-la ou financiada. Quando as pessoas não têm visão, levam a vida desenfreada, em que o objetivo das vidas se torna ficar longe da dor ou tentar encontrar prazer. Mas quando temos uma visão, quando eles têm uma visão, quando nós temos uma visão, eles cumprem a lei. Em outras palavras, eles se restringem suas opções para apreender a visão. Quero salientar que Deus nos chamou para uma estação de visão. Acredito que todo mundo vê ofensas nas pedras, vê traição, nós vemos anjos na pedra. A narrativa de sua vida não pode vir da mídia, do mundo exterior, porque eles não têm ideia do que está acontecendo na pedra. Quando eles veem uma pedra de ofensa, Deus geralmente vê um anjo. Quando eles veem uma impossibilidade, muitas vezes é Deus quem vem com poder divino, o amor de Deus e visão para criar um caminho onde não há caminho. Quando eles veem um mar, Deus vê terra seca. Quando eles não veem água, Deus vê água da rocha. Estou dizendo que o estado de como você está não pode vir a partir do que houve na Fox News, na CNN ou qualquer jornal que você goste, porque isso não tem nada a ver com o que está acontecendo em seu mundo. Não é muito melhor do que a sua resposta, mas tudo bem. Sem uma visão, as intenções sagradas de Deus ficam enterradas em espíritos tímidos. Palavras que nunca se tornam carne, propósitos aprisionados em almas tolas que se recusam a sonhar com seu Criador. E, em vez disso, enterra seus talentos no solo duro do conforto e da complacência. Vou ler isso mais uma vez. Sem uma visão, as intenções sagradas de Deus ficam enterradas em espíritos tímidos. Palavras que nunca se tornam carne. Propósitos aprisionados em almas tolas que se recusam a sonhar com o seu Criador. E, em vez disso, enterram seus talentos em um solo duro do conforto e da complacência.
Temos que sonhar não só para nós, mas para o faraó. Posso dizer que temos um parceiro no faraó? As pessoas dizem, não ame o mundo. Jesus amava o mundo. Jesus não amava o mundanismo, mas ele veio para salvar o mundo. Ele morreu na cruz porque ele veio trazer provisão para o mundo que estava em pecado, que estava em cativeiro, que era escravo do diabo. E o Senhor disse, eu posso cuidar disso, eu posso suprir isso. Eu estou dizendo que não devemos amar o mundanismo, mas devemos amar o mundo. Eu quero dizer que nós temos um sonho e o mundo tem um sonho. Posso dizer que somos parceiros no destino. Há algo acontecendo neste momento em que o Senhor está trazendo os reis da terra. Não só trazendo os reis da terra porque nós cantamos boas músicas ou porque temos um McLanche feliz, mas estamos trazendo os reis da terra porque eles estão desesperados, estão passando fome porque nós administramos bem a nossa abundância. Quando eu digo abundância, eu não estou falando só de dinheiro, talvez seja dinheiro, mas estou falando só de dinheiro. Estamos administrando bem nossos tempos difíceis e nossos tempos de abundância, pois estabelecemos uma conexão profunda com o Criador do mundo. Sabemos que Ele pode fazer o impossível e provavelmente o fará. Quando digo administrar a abundância, estou me referindo à abundância da glória de Deus. Estou falando da abundância de sua natureza. Estou falando do seu grande amor, que Ele nos ama tanto que não podemos nem compreender o quanto Ele nos ama. E quando a escuridão vem, ainda estamos brilhando porque administramos bem nossos momentos de abundância com Deus. Como a Ruth falou na oferta de hoje, e não esteja olhando para as minhas finanças para determinar se eu posso pagar minhas contas. É claro que devemos ser bons administradores das coisas que temos. É claro que não devemos, usar isso de forma para não sermos simples ou não sermos bons mordomos. Estou salientando que não estou buscando em mim mesmo a minha provisão. Estou buscando em Deus a minha provisão. Estou buscando em Deus a provisão para esse movimento, para essa igreja. E temos grandes dificuldades diante de nós. Temos um prédio, $1 milhão, 100 milhões de dólares para construir. Se eu vendesse tudo, eu não conseguiria pagar isso. Provavelmente eu não conseguiria pagar a porta de ouro. Não, a gente não vai ter porta de ouro. Eu só achei que fosse engraçado. Estou dizendo que Deus sempre o chama para algo que não pode fazer. Os consultores, os conselheiros são ótimos, devemos tê-los. Estão todos dizendo, isso é muito grande, acho que não sei que você vai terminar. Mas Deus diz, não, você tem a mim. Não sei o que você está passando, mas eu tenho um monte de coisas em minha vida que são impossíveis. Gostaria que o prédio fosse a única. Gostaria que o prédio fosse a mais difícil. Mas eu não olho. Eu não estou olhando. Deixa-me dizer, eu não estou olhando. Quando eu vejo o que eu estou fazendo, eu penso, eu sou um verme. O que eu estou fazendo aqui? E o Senhor disse, eu te chamei aqui porque você acredita em milagres. Eu acredito para outras pessoas. Você não quer ver milagres? Sim, para outras pessoas. E o Senhor disse, eu estou com você. Senhor, o que vamos fazer com isso? Como eu vou fazer? Eu estou com você, eu entendi isso. Dê-me uma resposta lógica que tranquilize minha mente. Valoton, olhe para mim. Sim, Senhor. Eu estou com você. Como vamos pagar por isso? Isso que eu estou perguntando. Você está rindo porque faz o mesmo, certo? Deixe-me tranquilizá-lo. Ok, eu estou com você. Ok, vou ligar na companhia de luz e avisá-los. Espero que tenha um faraó lá, porque só ele que vai entender. P.K. Bernard disse, um homem sem visão é um homem sem futuro, e um homem sem futuro sempre retornará ao seu passado. Temos um mundo retornando ao poço de seu passado, porque não tem visão. Esse é o papel que desempenhamos na Terra. Somos imaginadores. Somos imaginadores do Espírito Santo. Somos visionários. Temos a mente de Cristo. Temos um Deus que faz o impossível. Na verdade, Ele é especialista nisso. Eu percebo que Ele espera até que seja impossível. Você pensa, Deus não deixará minhas contas atrasarem. Eu não sei se esse é um bom argumento. Eu quero orar por você. Se levante, por favor.
Se você está aqui ou em nosso campus online e não conhece o Senhor, esta é uma oportunidade fantástica. Uma oportunidade fantástica. Que dia maravilhoso para encontrar o Senhor. Talvez você tenha se afastado, como alguns de nós às vezes. E você pensa, estou de volta. E eu quero lembrá-lo que Jesus morreu para libertá-lo do pecado. A propósito, pecado significa que você fez algo errado de propósito. Porque algumas pessoas pensam, ele me libertou dos meus erros. Não, não. Ele não morreu pelos seus erros. Ele só morreu pelas coisas que você fez errado de propósito. E ele quer te livrá-lo da vergonha. E ele te ama como um bom pai. Se você estiver aqui essa manhã, levanta sua mão, por favor, e dizer, sim, eu quero receber Cristo, eu gostaria de me livrar dessa corrente em meu pescoço e encontrar liberdade. Se for você, levante sua mão. Há alguém aqui que esteja levantando a mão? Tão bom. Sim, eu vi o Senhor trazer cura e restauração completa para você. E também restauração de relacionamentos e restauração de alegria. Eu vi-o deitado em sua cama essa noite, rindo histericamente. E oro para que o Senhor libere uma alegria histérica sobre você. Será tão histérica que você dirá, parece que estou bêbado, mas eu nem bebi. E eu libero isso sobre você em nome de Jesus. Oro que a alegria do Senhor seja sua força. Oro que experimente uma alegria que nunca experimentou antes. E que isso turbine seu próximo ano de relacionamento com Deus, e eu o abençoo. Gostaria muito que você viesse aqui e deixasse alguém orar por você, se não se importar. Temos algumas pessoas que gostariam de orar por você. Se você estiver online e estiver recebendo o Senhor, coloque sua mão eletrônica ali e escreva no chat, gostaria de receber o Senhor, e alguém entrará em contato com você e orar por você. Deixa eu orar por você agora. Senhor, eu oro para que as visões de José, os sonhos de Daniel, eu oro, Deus, para que o poder do ministério profético de Ágabo esteja sobre essa casa, Jesus. Te agradeço por ter abençoado essa casa com tantos talentos. E oro para que possamos ajudar o mundo em tempos de fome, tempos de escuridão, tempos de depressão. Abençoe esse dia como o dia que o Senhor criou. Estes são os bons velhos tempos. Amém. Deus o abençoe e muito obrigado. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor e Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.